Vamos seguir. Mais gente chegando aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então, acredito que vocês tenham compreendido, né, a diferença entre direito comum e direito especial. Alguém tem alguma pergunta? A emoção borbulha aqui dentro e transborda nas nossas atitudes impulsivas. Que bom. Vamos lá. Calma aí. O Rafael mandou aqui. Direito público é dividido do poder privado? Sim, ou ele não interfere em nada no poder privado? Tá, só para eu entender aqui, Rafael, quando você fala, né, do direito público, se ele é dividido do poder privado, eu não entendi o que seria esse poder privado que você está colocando na pergunta. Você pode esclarecer? Você não quer liberar o microfone para facilitar? Rafael? Oi, professor. Oi, tudo bem? Bom, professor, então, professor, eu falo em relação à aquisição de bens. Tá. De bens, até mesmo em empresas particulares, enfim. Quando se inicia, isso já não é privado? Tipo assim, queira ou não queira, eu acho que o Estado, ele intervém, sim, né, em relação à licença, né, no caso, a aquisição de um imóvel, tem todos os seus trâmites legais, Tá. né? Acho que agora eu entendi. Vamos lá. Bom, dentro da sua fala, Rafael, o que acontece? Quando a gente tem uma empresa comprando um bem, ou até mesmo a prefeitura comprando um bem, né, um ente público comprando um bem, essa relação ela pode ser verificada de uma outra maneira. Então, se é uma empresa privada e ela compra um prédio para desenvolvimento das próprias atividades, o ato dessa empresa privada comprar o prédio, isso é uma relação de direito civil, é uma relação de direito privado, pura e simplesmente. Mas como você falou, o Estado ele consegue se meter em tudo, né? Infelizmente, nós temos um Estado muito grande, ou felizmente, aí depende da visão, né? A gente tem um Estado muito grande, ele acaba se metendo praticamente em todas as relações das pessoas, né? O Estado hoje, ele se mete, inclusive, com quem as pessoas podem ou não se casar, né? E me parece um pouco demais, né? Por que que isso é um problema do Estado? Ah, mas isso é uma questão moral? Mas isso não é uma discussão do Estado, né? Mas nós temos um Estado que acaba se preocupando demais com muitas coisas e se metendo, consequentemente, nisso. Agora, se essa empresa adquirir um imóvel e para o exercício da sua atividade ela precisa de determinadas licenças, essas licenças elas não têm nada a ver com a compra do imóvel, são coisas separadas. Cada ato é uma relação jurídica específica. Então, a gente tem um ato de compra, e aí vai analisar só essa possibilidade de transferência patrimonial do vendedor para o comprador. Aí depois, cada licença que o novo proprietário for buscar para desenvolver a sua atividade, eu vou analisar licença por licença. Eu posso ter necessidade de licenças ambientais, por exemplo. E aí eu estou dentro do direito ambiental. E no direito ambiental ele tem uma natureza pública muito forte. Aqui eu vou ter participação ferrenha do Estado para conseguir um alvará, para conseguir uma licença sanitária. Daí, tudo isso são questões que a gente analisa individualmente, né, isoladamente. E aí essas questões são relações públicas, puramente públicas, de direito ambiental, de direito administrativo, aí vai depender de onde está, né? Agora, se é o Estado, município, né, Estado, União, enfim, comprando bens, porque o município também compra bens. O município pode comprar um terreno de um particular para fazer ali uma praça, um hospital, um colégio. Essa compra do município, ela não é uma relação de direito civil, tá? Quando o município, o Estado, o ente público compra, vende, isso é uma relação de direito administrativo.
vocês vão estudar mais para frente. Direito administrativo é público, porque a gente está falando de administração pública. E aí vai ter uma matéria em direito administrativo que é contratos administrativos. E isso seria um tipo de contrato administrativo. Então, a gente tem que pensar assim, você está certo na sua fala de que o Estado, né, o ente público, ele interfere tanto na área do direito público como na área de direito privado, ele interfere em tudo, só que a gente tem que entender que nas relações de direito público ele interfere bem mais e nas relações de direito privado ele interfere bem menos. E em relação à compra e venda e determinadas autorizações, licenças e tudo mais, a gente precisa analisar isso sempre isoladamente. Cada ato é um ato específico. Então, eu tenho a compra e venda, eu tenho depois a cada licença sendo analisada uma por uma. Entendeu, Rafael? Sim, professor. Beleza. Qualquer coisa, pergunta aí. Para a gente fechar esse material, justiça comum e justiça especial. Né? Justiça comum e justiça especial. Quando a gente analisa a justiça, e nesse tópico 5, né? Vou até anotar aqui, no tópico 5, o termo justiça é utilizado como sinônimo, né, de poder judiciário. Ah, quer dizer... faltou aí, você sabe que é sinônimo, tá? Faltou o M ali. Então, no tópico 5, quando a gente fala justiça, quando a justiça ela é usada junto com comum ou com especial, isso significa poder judiciário. Então, órgãos judiciais, tribunais, né? A gente está falando aqui de estrutura do poder judiciário. Claro que se eu for pensar no termo justiça, de fazer justiça, de ser justo, isso não tem nada a ver com poder judiciário, no sentido do conceito, tá? Mas aqui, quando a gente usa o termo justiça comum ou justiça especial, nós estamos falando sobre órgãos com possibilidade de julgar, tá? Então, aqui fala-se sobre órgãos do Poder Judiciário com possibilidade de julgar, tá? Quando a gente pega o Poder Judiciário, ele é dividido, existem muitas divisões para o Poder Judiciário, tá? Até eu separei aqui um esquema que eu montei há um tempo atrás para uma outra aula, eu vou mandar para vocês no Moodle esse modelo, tá? Eu vou usar ele daqui a pouco, eu não mandei eles ainda para vocês ainda não têm ele. Então, a gente tem que pegar assim, toda a nossa justiça, né, a nossa estrutura de justiça, os nossos órgãos de justiça, eles são divididos basicamente em justiça comum e justiça especial. Vou colocar aqui, o Poder Judiciário brasileiro é dividido, entre outras coisas, né, em justiça comum e justiça especial. Essa é a divisão que nós temos. Justiça comum, ela é composta pela Justiça Federal e Justiça Estadual. Então, essa última nomenclatura que a gente está aprendendo, né, é sobre a classificação dos órgãos judiciais. Então, faz parte da Justiça Comum a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Muito cuidado, porque é extremamente comum o aluno falar que Justiça Federal é justiça especial, e não é. Justiça Federal é modalidade de justiça comum. Tá? E a justiça especial? Mais uma vez, eu não estou diante de uma justiça mais importante, mais fofinha, não. Eu estou diante de uma justiça especializada. Dentro do nosso judiciário, nós temos alguns fóruns, né, alguns tribunais que são especializados em determinados assuntos. Sendo assim, qual é a justiça especial, né? Qual é a justiça especializada ou especialista? Justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar, né? São as três justiças especiais que nós temos: trabalho, eleitoral e militar. E a comum, federal ou estadual. Você vai observar e vai aprender, né, que a justiça comum
ela acaba julgando um pouco de tudo, questões cíveis, questões criminais, né? De uma maneira bastante ampla. Aí tem algumas questões cíveis que devem ir para a Justiça do Trabalho, outras que vão para a Justiça Estadual, desculpa, Justiça do Trabalho não, algumas questões cíveis que devem ir para a Justiça Federal, outras vão para a Justiça Estadual. Isso tudo está na Constituição, né? Essa regra de para onde vai o quê. E também no Código de Processo Civil. Mas eu tenho determinadas justiças que servem para julgar especificamente matérias, né? Então, a Justiça do Trabalho, ela analisa direito do trabalho. A Justiça Eleitoral analisa questões eleitorais, direito eleitoral. E a Justiça Militar analisa direito militar. Simples assim. Então, isso aqui é algo que você precisa entender. Se a Justiça Especial é a Justiça especializada, é porque ela é especializada ou especialista em enfrentar, em julgar coisas específicas. Porque ela só faz isso, né? É a mesma coisa você pegar um médico que é clínico geral e pegar um médico cardiologista e você está procurando médico por problema cardíaco, né? Então, você tem um cara que é especializado por só fazer aquilo. E você tem o generalista. Dá para a gente fazer esse paralelo. Então, a justiça especial é quando eu tenho esses órgãos de justiça que julgam especificamente determinadas matérias do direito. Como eu comentei, Justiça do Trabalho só julga questão trabalhista, Justiça Eleitoral só julga direito eleitoral, Justiça Militar só julga direito militar. E o resto? E o resto fica para a Justiça Federal ou Estadual. Coisas cíveis, de família, inventário, alguns contratos, crimes, né, de maneira geral, vai tudo ou para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual. Beleza? Entenderam justiça comum e justiça especial? Tudo bem? Hoje o único corajoso na Câmara é o Rubens, né, seus cambada? Entendeu, Rubens? Tudo bem. Alguma pergunta até aqui? Entendi, professor. Obrigado. Então, agora, a gente vai para aquele material que eu comentei com vocês sobre a divisão do Poder Judiciário, que eu já vou mandar para vocês. Assim que a gente terminar a aula, eu mando para vocês, coloco no Moodle. É importante você salvar esse material, tá? Professor, Oi. só uma pequena dúvida, assim, na questão dos militares, eles nunca são julgados em nada da justiça comum, né? Então, o que vai acontecer? É o João que fez a pergunta, né? João Paulo. João, eles vão ser julgados. O militar pode ser julgado pela justiça comum, tá? Quando a gente fala que existe uma regra específica para os militares, é quando os militares estiverem em serviço, sob a ordem, né, tendo que ter determinado comportamento ou conduta, porque os militares também têm uma vida comum fora lá do seu ambiente do quartel, enfim, de onde quer que esteja. Então, qual que é o ponto que a gente tem que entender? Se o militar ele mata uma pessoa dentro do quartel, estando ali trabalhando, ele vai responder pelo Código Penal Militar. Agora, se esse militar, num domingo, sai na rua e mata um qualquer, ele não está no seu contexto de serviço, então aí ele vai responder pelo Código Penal. Então, o militar pode responder, sim, pela legislação comum, pelo direito comum, sabe? Pelo Código Penal, enfim. Ele vai responder pelo direito militar quando ele estiver em serviço, enquanto militar. Entendeu? Ah, sim, então, por exemplo, então, quando acontece com o militar, às vezes, matar alguém que está assaltando e ele não está em serviço, mas ele acaba estando no local. E aí a delegacia abre um processo de investigação, não tem nada a ver com a justiça ali, militar, no caso, é só a investigação mesmo para a justiça comum, certo? Exato, porque principalmente se você está falando que é um policial civil, daí policial civil não se submete à justiça militar também. Ah, sim. Né? Então também tem essa diferença. Mas se eu pego, por exemplo, se isso acontecesse com um militar, né? O militar ele está lá, está na fila do banco e acontece uma situação, ele está no dia de folga, ele vai matar alguém. Isso aí você tem que confirmar com os professores, professor de penal, tá?
mas assim, falando algumas coisas dentro de impressões que a gente tem, que a gente acaba estudando. Já vi discussões sobre isso, sabe? Sobre ele querer ir para a justiça militar e outros querendo que ele fique na justiça comum, porque tem aquela posição de que, por mais que ele não esteja em serviço, ele, enquanto militar, tem sobre si um dever, né, de manter a ordem a todo momento. Está ali para isso. Né? João? Oi? Entendeu? Sim, entendi. Obrigado. Nada. Então, vamos lá. Ó, pessoal, dá uma olhada nesse quadro que eu acabei de compartilhar com vocês. Aqui, eu fiz uma divisão, né, do nosso poder judiciário. Então, nós temos um poder judiciário e ele é todo dividido, ele é todo fracionado. Primeiro, por que o poder judiciário ele é dividido, ele é fracionado? Por uma questão de facilidade, né? A ideia é a seguinte, se eu tivesse essa quantidade de tribunais que nós temos hoje e não houvesse uma organização e regra, imagina o circo que isso ia virar. Cada um ia propor ação onde bem quisesse, sem qualquer critério ou cuidado. E não funciona assim. Existe uma ordem a ser seguida, né? Perceba que aqui nós temos, de maneira geral, todos os tribunais, né? Pelo menos os gêneros de tribunais que nós possuímos, né? Por exemplo, Tribunal de Justiça tem um por estado. Então, nós temos aí todos esses tribunais. Como que a gente lê esse organograma que eu montei para vocês? Primeiro, você observe as cores, né? Então, esse que é meio um rosinha roxo, eu não sei o nome de cor, tá? Então, você sabe que é esse aqui. Está escrito aqui é Justiça Comum. O que é Justiça Comum? Justiça Federal e Justiça Comum Estadual. O que está nesse bege esquisito aqui, Justiça Especial. Porque aqui nós temos os tribunais especializados, né? Eleitoral, trabalhista e o militar. E aí, se você observar, nas linhas, horizontalmente, né, cada uma tem uma cor. Por quê? Em verde é o que nós chamamos de primeira instância. Em azul, o que nós chamamos de segunda instância. Em laranja, o que nós chamamos de tribunal superior, ou alguns doutrinadores vão chamar de terceira instância. E em vermelho, aqui no final, nossa Corte Constitucional, a figura do STF. E aqui nós temos, então, essa primeira análise, ou essa primeira divisão que nós podemos fazer diante da própria estrutura do nosso Poder Judiciário. Algumas informações importantes para que você compreenda nomenclaturas, né? Instância é a mesma coisa que grau. Não que a palavra instância signifique grau, não é isso, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu posso chamar de primeira instância ou primeiro grau. Dá no mesmo. Então, se eu falo primeiro grau, eu estou me referindo à primeira instância. Se eu falo segundo grau, eu estou me referindo à segunda instância, o que está em azul. Se eu falo terceiro grau, eu estou me referindo aos tribunais superiores. Para no terceiro, STF é Corte Constitucional, Supremo Tribunal Federal. O que é essa primeira instância? Né? A primeira instância é onde, normalmente, os processos começam, por isso, primeira instância. É como se fosse a primeira etapa, sabe? O primeiro momento de existência de um processo. Como tudo no direito, é óbvio que tem exceção. Mas, enfim, temos que, agora é a hora de ver regra geral, tá? Então, primeira linha, primeira instância, primeiro grau, normalmente onde os processos são iniciados, tá? São ali inaugurados. Se você pegar a Apucarana tem um fórum, tem tanto o Fórum da Justiça Federal, né? Fica lá perto daquele posto que tem uma bifurcação, e tem o Fórum da Justiça Estadual, que é mais escondidão, assim, não sei as regiões, só sei chegar. A Apucarana tem os dois fóruns. O que é isso? É a primeira instância, né, da Justiça Federal e da Justiça Estadual.
Então, aquele mais afastado é o Fórum da Justiça Estadual. E aquele ali mais perto da bifurcação, mais na entrada de Apucarana, é o Fórum da Justiça Federal, primeira instância. A Apucarana também tem o Fórum da Justiça do Trabalho. É a primeira instância da Justiça do Trabalho. Né? Então, isso é o que está em verde, normalmente quando os processos são dados entrada. Por que eu coloquei aqui, né, o juiz de direito junto com o juiz eleitoral? Por que não está separado como os outros, né? Porque por uma determinação legal, em primeira instância, eu não tenho juiz eleitoral sozinho. Eu não tenho aqui, tá vendo o mouse, né? Eu não tenho em primeira instância, perdão, um cara que é só juiz eleitoral, que só seja juiz eleitoral. Isso não existe em primeiro grau. Então, o juiz eleitoral será um juiz de direito estadual. Então, eles emprestam um juiz do Fórum Estadual para ser juiz eleitoral. E aí os juízes vão revezando de 2 em 2 anos. Então, por exemplo, como que funciona a Justiça Eleitoral de Apucarana? Então, eles vão pegar a lista dos juízes que trabalham no Fórum Estadual, aquele mais afastado, e lá vai ter o nome de todos os juízes. E esses juízes do Fórum Estadual serão nomeados juízes eleitorais de 2 em 2 anos, vai intercalando, pulando entre eles a cada 2 anos. Eles vão se revezando nessa função. E aí, por eles exercerem a função de juiz eleitoral, eles têm um acréscimo salarial. Então, durante esses 2 anos, eles, além do salário deles, existe também o salário acrescido de juiz eleitoral. Tá? Então, em primeiro grau, você não tem só juiz eleitoral, você tem um juiz de direito, que é o nome que a gente dá para o juiz estadual, fazendo também, às vezes, de juiz eleitoral. É a mesma pessoa. As nomenclaturas, eu coloquei exatamente a nomenclatura usada, tá? Como que eu chamo o juiz da Justiça Federal? Em primeiro grau, juiz federal. Se é a Justiça Estadual, como que eu chamo o juiz? Juiz de direito. O juiz eleitoral, juiz do trabalho, e na junta militar, eu não tenho, no primeiro grau, juiz militar. Os militares, em primeiro grau, eles são julgados pelos seus pares. Então, aqui eu tenho um superior hierárquico dos militares julgando ali, decidindo sobre possíveis penalidades em torno dos militares. Tá? Isso é a primeira instância, esse é o primeiro grau. Então, meu processo protocolado aí no Fórum de Apucarana, ele começou aqui, no primeiro grau. Não concordei com a decisão, quero levar esse processo, quero recorrer, né? Você vai estudar que é sempre possível um recurso. Um recurso, ele aparece nos momentos em que eu estou insatisfeito, não concordo com algumas decisões, né? Então, são ali pontos muito, muito, muito importantes para a gente considerar. Então, ao recorrer, eu levo o meu processo para Curitiba, Tribunal de Justiça. Então, levo ele para Curitiba e eu vou para o segundo grau, ou o que nós também podemos chamar de segunda instância. Então, aqui entra, se o meu processo está na Justiça Estadual, vai para o Tribunal de Justiça. Todo estado tem um Tribunal de Justiça. Se o meu processo ele está perante um juiz federal, vai para o Tribunal Regional Federal, TRF, segue aqui a linha, né? Se o meu processo está com um juiz eleitoral, vai para o Tribunal Regional Eleitoral. Todo estado também tem um Tribunal Regional Eleitoral, fica sempre nas capitais. Se o meu processo está com um juiz do trabalho, ele vai para o Tribunal Regional do Trabalho. E se ele estiver numa junta militar, ele vai para um Tribunal de Justiça Militar. Por que eu coloquei TJM ou juntas militares? Porque, meus caros, eu não tenho sempre a figura das juntas militares, dos tribunais de justiça militar. Nós temos no Brasil todo 3 estados que têm tribunal de justiça militar. Todos os demais mantêm a junta militar, mas uma junta militar formada por pessoas com uma hierarquia ainda maior para julgar em segundo grau. Mas é uma ordem hierárquica mesmo do próprio processo. E do próprio judiciário. E aí, se eu quero ir para a terceira instância ou terceiro grau, que são os tribunais que ficam em Brasília, né, os tribunais superiores. Eu tenho o STJ, o que é STJ? Superior
Tribunal de Justiça. E o que é o STJ? O STJ é o Tribunal Superior da Justiça Comum. Então, tanto processos do TRF, Tribunal Regional Federal, ou do Tribunal de Justiça, vão para o STJ. O STJ recebe todos os processos da Justiça Comum, seja federal, seja estadual. Pouco importa daí de onde vem. Aí nós temos, dentro da Justiça Especial, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. TSE é o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, como o próprio nome diz. TST, Tribunal Superior do Trabalho. TST, Tribunal Superior do Trabalho. E esse STM? Superior Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar, STM. Que é o órgão superior, o Tribunal Superior da Justiça Militar. Perceba que os tribunais superiores, eles têm o S é de superior, porque isso para dizer que eles são tribunais superiores, são da terceira instância. E aí chegamos à nossa Corte Constitucional, que é o STF. O que significa STF? Aqui o S não é de superior, é de Supremo. Supremo é o top das galáxias, né? Supremo Tribunal Federal. Então, assim, com isso, vocês têm um parâmetro geral disso, né? Alguma pergunta? Ou só liberou o microfone sem querer? Acho que não é dúvida. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. O Supremo Tribunal Federal, por ser a Corte Constitucional, ele faz parte tanto da Justiça Especial quanto da Justiça Comum, ou só da Justiça Especial? Ok, boa pergunta. O Supremo Tribunal Federal ele não entra nessa classificação. Por isso que ele está fora dos quadrados, sabe? Ele está acima dessa divisão, porque ele recebe, como você colocou, né, processos e demandas tanto da Justiça Comum como da Justiça Especial. Então, ele não vai, a gente não consegue colocar essa classificação sobre o STF. Ele é Corte Constitucional. Ele julga tanto questões da Justiça Especial como questões da Justiça Comum. Entendeu? Eu não vi se você respondeu se entendeu. Desculpa, professor, entendi sim. Não, beleza. Mais alguém tem alguma pergunta? Perguntem, meus caros, perguntem. Bom, acho que não. Meus caros, eu estou aqui com o timer me avisando. A princípio, eu quero iniciar o outro conteúdo, mas eu acho que você já recebeu bastante informação. Então, eu vou deixar para a gente iniciar o outro conteúdo na sexta-feira. Então, próximo conteúdo, Escolas de Formação do Pensamento Jurídico. Vocês já têm um material disponibilizado no Moodle, peço que vocês façam uma leitura, isso vai nos ajudar a dar uma dinamizada. Minha intenção é começar e terminar as escolas de formação na nossa próxima aula. Tá bom? Excelente semana a todos, se cuidem, juízo e boa próxima aula, creio, com o Rodolfo, né? Se alguém falar com ele, mande um abraço para o Rodolfo, uma pessoa que eu gosto muito. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente.